Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem-vindo ao nosso IHS News, o resumo das notícias da Igreja do Brasil, América Latina e do mundo. E nós iniciamos a nossa terceira edição com uma notícia envolvente e bonita da devoção à Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora da Soledade na Basílica de Mafra, Portugal, recebeu no dia 17 de setembro a coroação pontifícia. Ela foi feita pelo enviado do Papa Francisco, o cardeal português José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé. É com muita alegria que o Santo Padre se associa a esta coroação da Senhora da Soledade, expressão do amor do povo da vila e de quantos se juntaram, organizaram para tecer uma rede de afeto, de amor e de fé e colocar esta coroa material, mas sobretudo uma coroa espiritual, feita da devoção, de piedade, de esperança, disse o cardeal Tolentino durante a missa na Basílica de Mafra. A imagem de Nossa Senhora da Soledade, custodiada pela Basílica de Mafra desde 1773. Sobre a violência e a perseguição dos cristãos, o padre Anil Francis, de 40 anos, ordenado sacerdote há 10 anos, foi encontrado enforcado em uma árvore nos arredores de Sagar, onde foi para participar de um retiro do clero, na região central da Índia. Parece ter sido um suicídio. No entanto, o padre Anil Francis estava sob tensão e pressão devido a uma denúncia apresentada contra ele por causa de uma publicação que ele havia feito nas redes sociais sobre a violência em Manipur contra os cristãos, disse o porta-voz da Diocese de Sagar. O padre protestou nas redes contra a inação do governo diante da violência contra cristãos na região nordeste da Índia. Não sabemos o que o levou a tomar essa decisão extrema. Ainda estamos em choque, afirmou o bispo da Diocese de Sagar. No dia 19 de setembro, o Santo Padre, o Papa Francisco, rezou, como de costume desde o início do seu pontificado, diante do quadro da Virgem Salus Populi, na Basílica Romana de Santa Maria Maior, 3 dias antes de embarcar para sua viagem a Marsella, na França. O Papa pediu a intercessão da Virgem Maria para os frutos desta viagem pontifícia. Sobre o sínodo da Igreja, que vai acontecer em outubro, Dom Alfredo de la Cruz, bispo de São Francisco de Macorís, na República Dominicana, afirmou que o sínodo deverá abordar o celibato obrigatório, o diaconato e o ministério sacerdotal para mulheres, entre outros temas. Dom Alfredo de la Cruz participou de um evento virtual chamado Roda de Conversa Sínodo Internacional da Igreja. Vai mudar alguma coisa na Igreja? E lá fez esta afirmação. Novamente voltamos com as notícias da violência e perseguição dos cristãos, agora na Nigéria. O padre Marcelinos Obioma Okidi foi sequestrado no domingo, dia 17 de setembro, quando viajava para sua paróquia Santa Maria, no sudeste da Nigéria. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre informou que o sequestro ocorreu às 17 horas na estrada. A Diocese de Enugu, a qual pertence o padre Okidi, emitiu um comunicado dia 19 pedindo orações pela rápida libertação do sacerdote. Desde 2009, quando surgiu o grupo radical muçulmano Boko Haram, com o objetivo de transformar o país em um Estado Islâmico, a Nigéria vive um estado de insegurança. A situação de insegurança se complicou ainda mais pelo envolvimento de pastores da etnia Fulani, predominantemente muçulmanos, cujas milícias atacam com frequência os agricultores cristãos. Agora, em Moçambique, radicais muçulmanos matam ao menos 11 cristãos em ataque. Os cristãos morreram na sexta-feira, dia 15, em um ataque do Estado Islâmico a Nakiteng, em Moçambique, no qual atiraram aos que identificaram como cristãos.
Na segunda-feira, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre informou que os radicais muçulmanos chegaram à tarde a Naquiteng, na província de Cabo Delgado, e separaram cristãos dos muçulmanos. Como os cristãos são majoritariamente da etnia Makonde, os terroristas islâmicos os identificaram só com base nos nomes. Depois abriram fogo. Houve casas queimadas e bens destruídos. Parte da população fugiu para a floresta. No domingo, dia 17, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, reportando 11 mortos, embora se preveja que o número de vítimas seja superior ao menos 12 mortos e vários feridos. Rezemos pela Santa Igreja e por todos os fiéis batizados, para que consigam viver a fé e amar a Cristo em liberdade. O Santo Padre, o Papa Francisco, afirmou que a posse de armas nucleares é imoral. Segundo o Santo Padre, vivemos sob uma ameaça apocalíptica, aumentada pelo número e poder das armas nucleares, bem como pelas tecnologias armamentistas, disse o Papa Francisco, na mensagem que escreveu sobre a encíclica Pacem Terris do Papa São João XXIII. Segundo o Santo Padre, o mundo está atolado numa terceira guerra mundial em pedaços e que, no trágico caso do conflito na Ucrânia, não sem a ameaça de correr a armas nucleares. Ainda o Santo Padre expressa sua oposição categórica à posse imoral de armas nucleares e diz que é responsabilidade de todos nós manter viva a visão de que um mundo livre de armas nucleares é possível e necessário. O Santo Padre recebeu uma homenagem da Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados do Brasil, o Prêmio Zilda Arnes, em reconhecimento pelo seu notável trabalho em defesa dos anciãos. Os membros da comissão também entregaram ao Papa uma carta, destacando a importância da ratificação da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Esta homenagem o Santo Padre recebeu no dia 20 de setembro. E no dia 21 de setembro, nós celebramos 70 anos do nascimento da vocação sacerdotal do Papa Francisco. Era 21 de setembro de 1953, memória de São Mateus, apóstolo e evangelista. O jovem Jorge Mário Bergoglio, antes de ir a uma festa, foi se confessar. Essa experiência de misericórdia tornou-se um momento decisivo em sua vida. Há 70 anos atrás, nascia sua vocação sacerdotal. O Santo Padre tinha 17 anos de idade na Argentina. Rezemos nas intenções do Santo Padre e por toda a Santa Igreja. Ainda sobre a violência contra os católicos, um padre na China foi condenado por fraude por se passar por clérigo religioso em 13 de setembro, porque se recusou a aderir à Associação Patriótica Católica Chinesa, controlada pelo Estado. O padre Joseph, de uma diocese do sul de Xangai, recebeu punições administrativas impostas por um tribunal, incluindo cessação de suas atividades sacerdotais e uma multa, pouco mais de R$1.000. O padre provou que é sacerdote verdadeiro, mostrando um documento, um certificado de ordenação válido emitido pelo Departamento de Assuntos Religiosos do próprio país. Rezemos para que o padre tenha liberdade para exercer o seu ministério sacerdotal. Na ONU, a Santa Sé diz estar próxima da Ucrânia e apoiar a sua integridade. O secretário para as relações com o Estado e organizações internacionais da Santa Sé, o arcebispo Paul Richard, reiterou o apoio da Santa Sé à Ucrânia em seu discurso no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Santa Sé, por sua vez, está próxima da Ucrânia e apoia plenamente a sua integridade territorial, além de continuar a participar em iniciativas humanitárias destinadas a aliviar o sofrimento da população ucraniana, especialmente a parte mais frágil e vulnerável, afirmou o arcebispo Paul Richard.
O depósito de ajuda humanitária da Caritas foi destruído na Ucrânia em um ataque russo. O depósito da Caritas pegou fogo na terça-feira, dia 19, em consequência de um ataque do exército russo, segundo informou o site das Caritas. Não houve mortos por causa do incêndio, mas 300 toneladas de ajuda humanitária como alimentos, kit de higiene pessoal, geradores de energia elétrica e roupas foram destruídas. E a Santa Sé publicou o calendário dos trabalhos do Sínodo de outubro de 2023. Foi na manhã do dia 21 de setembro a publicação do calendário oficial do Sínodo, que acontecerá no Vaticano entre os dias 4 e 29 de outubro deste ano. Ainda, o Santo Padre, neste mês de setembro, dia 30, às 10 horas, o Papa Francisco celebrará o consistório público ordinário na Basílica de São Pedro para a criação de novos cardeais, criando 21 novos cardeais para a Santa Igreja. Vindo para mais perto de nós, no continente latino-americano, novamente violência contra os cristãos e perseguição católica. A ADF Internacional, Organização de Defesa Jurídica da Liberdade Religiosa, apresentou uma petição à Comissão Internacional dos Direitos Humanos em nome de Dom Rolando Alvarez, preso na Nicarágua. Num comunicado público no dia 14, a ADF diz que fez o pedido devido à impossibilidade de esgotar os recursos internos na Nicarágua, onde o estado de perseguição é horrível. Por exemplo, foi preso um padre que rezava por Dom Alvarez. A assessora jurídica para a América Latina da ADF Internacional e advogada principal do caso disse no dia 14 que, pelo simples fato de cumprir suas obrigações como bispo e pregar os ensinamentos de Cristo da Igreja Católica em seus sermões, Dom Alvarez foi injustamente condenado a 26 anos de prisão. Isto é uma clara violação não só do direito humano à liberdade de expressão, mas também de professar a sua fé e partilhar as suas crenças como pastor. No Brasil, nos alegramos com a Diocese de São Carlos, com seu bispo, todo o clero, os religiosos, seminaristas e todos os fiéis, porque as relíquias da Sagrada Cruz de Cristo foram entronizadas na catedral desta diocese no interior de São Paulo, onde estão em exposição perpétua aos peregrinos. A missa de entronização das relíquias foi celebrada por Dom Luiz Carlos no domingo, dia 17 de setembro. Foi instalado no Brasil, no dia 13 de setembro, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família e Apoio à Vida, composta de 21 senadores e 21 deputados, tendo à frente, como presidente, o senador Magno Malta, que afirmou: com o governo que temos hoje, é de extrema importância que os defensores da vida se organizem e trabalhem diuturnamente na defesa dessas pautas e que estão sendo atacadas ferozmente por diversos meios. Nós, do IHS, destacamos os nomes para que todos saibam quais são os políticos que realmente estão empenhados a favor da vida. O senador Eduardo Girão, do Novo, para a defesa da vida, o deputado federal Osmar Terra, para o combate às drogas, a senadora Damaris Alves, para o combate ao abuso sexual e maus tratos infantis, o deputado federal Silas Câmara, para a defesa da liberdade religiosa, o deputado federal Nicolas Ferreira, para o enfrentamento à ideologia de gênero, o senador Marcos Rogério, para a prevenção ao suicídio e automutilação, o deputado federal Marco Feliciano, para a educação sem doutrina ideológica, e o senador Carlos Viana para o apoio à adoção. Integram à frente os católicos, deputado federal Diego Garcia, deputado federal Eros Biondini, deputada federal Cristo Nieto e a deputada federal Bia Kicis. O presidente da Câmara dos Deputados e o arcebispo de Brasília se encontram em defesa da vida.
A defesa da vida, desde sua concepção até a morte natural, foi o tema da conversa no dia 13 de setembro entre o arcebispo de Brasília, o cardeal Paulo César Costa, e dos deputados federais Simone Marcheto e presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. A conversa aconteceu um dia após a presidente do STF, ministra Rosa Weber, relatora da arguição do descumprimento do preceito fundamental, a DPF 442, que propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, liberar a ação para julgamento. Segundo a Arquidiocese de Brasília, Lira declarou a Dom Paulo César seu apoio e da maioria dos deputados da Câmara na defesa da vida, condenando todas e quaisquer iniciativas que pretendem legalizar o aborto no Brasil. E o movimento Brasil Sem Aborto pede que STF rejeite preliminarmente legalização do aborto. No dia 20 de setembro, o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, em nota publicada um dia após a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, pautar o julgamento da ADPF 442, apresentada em 2017 pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, no qual pede a descriminalização do aborto para que a ação possa ser feita sem necessidade de qualquer justificativa até a 12ª semana de gestação. O PSOL tem um claro objetivo: descriminalizar o aborto no país, independentemente da condição da pessoa humana sendo gerada, excluindo das hipóteses de não incidência de punição previstas no Código Penal, com consequências perversas. Também, em Fortaleza, grupos pró-vida fazem manifestação contra o julgamento do aborto pelo STF. Grupos pró-vida em Fortaleza, Ceará, fizeram na manhã do dia 22 uma manifestação em defesa da vida e contra o aborto na Praça Portugal, no bairro Aldeota, na capital cearense. A ideia do ato pró-vida partiu do coordenador do Movimento pela Vida de Fortaleza, Fabiano Farias, que, diante da notícia do julgamento da ADPF 442, com que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Fabiano Farias ressaltou que o aborto de forma integral é uma ameaça à dignidade da vida humana e por isso os grupos pró-vida estão se mobilizando para estender faixas nos sinais em defesa da vida, entregar réplicas de bebê de 12 semanas e broches com formato de papelzinho de bebês de 10 semanas, além de panfletar sobre os riscos da legalização do aborto no Brasil e conversarem com as pessoas que passarem na praça. O jornal Gazeta do Povo publicou uma notícia dizendo que no próximo dia 7 de outubro, a capital cearense recebe pela 9ª vez a Marcha pela Vida. Trata-se de uma das maiores e a segunda mais antiga manifestação do tipo no país, atrás apenas de Brasília, que realizou a primeira. O evento se tornou tão importante na cidade que desde 2012 consta no calendário oficial de eventos do município, e a marcha é apenas uma das várias iniciativas que concedem à Fortaleza um perfil pró-vida tão forte. Assim, Fortaleza é uma das cidades mais pró-vida do Brasil. No âmbito da CNBB, o assessor jurídico civil da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, advogado Hugo Cisneiros Oliveira, fala dos 3 dos princípios que baseiam a ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal. Para o advogado, a ação sequer deveria ser conhecida e que, no caso de debate sobre o tema, deve ser feito pelo Congresso Nacional. O Brasil já regula esta matéria. Nós temos normas sobre isto. Nós somos signatários de tratados internacionais que expressamente protegem a vida e não há por que modificar esta regra pelo caminho que se pretende, afirmou. Uma notícia muito boa para nós, sobretudo para os devotos do Padre Cícero Romão Batista.
O padre Cícero é tornado herói da pátria, confirmado pelo Senado brasileiro. O padre Cícero será eternizado como herói do Brasil, pois o Senado aprovou no dia 14 de setembro o projeto que inscreve o nome do célebre religioso da Diocese de Crato no livro dos heróis e heroínas da pátria. Segue agora o texto para a sanção presidencial. O padre Cícero, religioso, muito querido e conhecido popularmente de Padim Cisso. O Papa Francisco nomeia o padre Odair Miguel Gonçalves dos Santos como bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. A nomeação foi no dia 20 de setembro, na quarta-feira. O sacerdote é religioso da Congregação da Missão Província do Sul e exerce a função de provincial na província de Curitiba, além de administrador da paróquia São Vicente de Paulo, na capital do Paraná. Rezaremos pelo Senhor, Monsenhor Odair Miguel Gonçalves dos Santos. Dom Juarez Marques recebe do núncio apostólico a imposição do palio arquiepiscopal. A celebração de imposição do palio ao arcebispo metropolitano de Terezinha, Dom Juarez Marques Souza da Silva, aconteceu na noite da sexta-feira, dia 15, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, durante a solenidade da padroeira. O núncio apostólico do Brasil, Dom Giambattista de Quatro, foi a Teresina especialmente para a cerimônia, que contou com a presença de todos os bispos do Regional Nordeste 4, incluindo os eméritos. A Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande, vai destinar mais de 287 mil para as localidades atingidas pelas chuvas e enchentes do rio Taquari-Antas, agravadas por um ciclone extratropical no início de setembro. A rede de solidariedade do nosso povo nos ajuda a elevar nossa ação de graças a Deus por tudo que foi arrecadado, disse o coordenador de pastoral diocesano, Padre Leonardo Inácio Pereira. Para o campo da liturgia e devoção da Santa Igreja, o milagre da liquefação do sangue de São Januário se repete na Itália. 19 de setembro, os fiéis testemunharam por mais um ano o incrível milagre ocorrido na Catedral de Nápoles, Itália, onde se repetiu a liquefação do sangue de São Januário. É tradição que todo dia 19 de setembro e em outras 2 ocasiões do ano ocorra o milagre da liquefação do sangue de São Januário, que o resto do ano é preservado sólido em um relicário. É um evento extraordinário que é considerado um prodígio e ocorre desde o ano de 1389. Neste templo é preservada uma ampola de vidro no qual é guardado um coágulo de sangue do bispo, uma pequena massa de sangue seco, que se torna líquido em certas ocasiões. Esse fenômeno é denominado liquefação, e por não ser realizado por meio de intervenção física ou química, o fato é reconhecido como um milagre. Alguns questionam o fato, embora ninguém tenha conseguido explicar com certeza como ou por que meios ocorre o fenômeno. O sangue de São Januário se liquefaz 3 vezes ao ano, no sábado anterior ao primeiro domingo de maio, por ocasião do translado dos restos mortais do santo a Nápoles, no dia de sua festa litúrgica, 19 de setembro, e no dia 16 de dezembro, aniversário da intercessão de São Januário, para evitar os efeitos da erupção do vulcão Vesúvio no ano de 1631. No campo da liturgia, mais uma notícia triste, um abuso litúrgico. O núncio da Eslováquia usa casula com estampa de oncinha na Itália. O núncio apostólico na Eslováquia, Dom Nicola Girasoli, celebrou uma missa na cidade italiana de Ruvo, na Puglia, onde nasceu, usando uma casula com estampas de oncinha. Nos comentários da internet, um fiel da Catedral da Diocese afirmou: agora o bispo corre mais rápido, sendo irônico com o abuso litúrgico. A desculpa para o uso desta casula é para agradecer ao Senhor pela construção de uma casa para os mais necessitados naqueles territórios,
afirmou a catedral desta diocese pelo Facebook. No Brasil, nós celebramos o 114º aniversário de morte do beato Padre Victor, que é celebrado em Três Pontas, Minas Gerais, diocese de Campanha. Celebrado no dia 23 de setembro, a memória litúrgica do beato Padre Francisco de Paula Victor, conforme os dados nos livros divulgados, nasceu em 12 de outubro de 1827, no município de Campanha, em Minas Gerais. Piedosamente, o beato faleceu no município de Três Pontas, no dia 23 de setembro de 1905, com grande e comprovada fama de santidade, não só na paróquia como em todo o sul de Minas. Demorou um pouco mais de 100 anos até que ele fosse beatificado pela Igreja. A beatificação ocorreu em 14 de novembro de 2015 e a festa litúrgica em memória do Padre Victor permaneceu no dia 23 de setembro, dia de sua morte. Celebramos ainda, ou melhor, celebraremos no dia 29 de setembro a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. A data também marca o fim da Quaresma de São Miguel, iniciada no dia 15 de agosto, tempo de penitência, no qual o principal e primeiro praticante foi São Francisco de Assis. No dia 28 de setembro, temos início a novena a Nossa Senhora do Rosário. E no dia 30 de setembro, celebraremos a festa de São Jerônimo, doutor da Igreja, e encerramento de setembro, o mês da Bíblia. Destacamos agora, para terminar, a reação de alguns bispos do Episcopado Brasileiro em relação à DPF 442, que está sendo julgada pelo STF no Brasil. O bispo de Caruaru pede a padres que não deem a comunhão a quem apoia o aborto. O bispo diz o seguinte: reverendos padres, vos digo como pai e pastor, não deem a comunhão a quem apoia o aborto. Não deem, são cúmplices de assassinato. Ó Maria, pelas dores que sofrestes na morte de Jesus, tende piedade do povo brasileiro que padece e sofre, enfatizou o bispo Dom José Rui Gonçalves Lopes, no dia 15 de setembro, dia da solenidade de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Diocese de Caruaru. O aborto é homicídio e carreata excomunhão, diz bispo do Rio Grande do Sul. Frente às novas tentativas da implantação de normas por parte do STF, que de certa forma tornam mais flexíveis e ampliadas as possibilidades da realização de abortos em nosso país, como bispo da Diocese de Frederico Westphalen, não posso me calar, escreveu Dom Antônio Carlos Rossi Keller, no sábado, dia 16 de setembro. Ainda afirmou: é preciso dizer as coisas com clareza. O aborto nada mais é do que homicídio voluntário de um inocente, e quem nele participa incorre na excomunhão, late sententiae, que significa que a própria pessoa se coloca em um estado de separação grave da comunhão eclesial, ainda que seja necessário avaliar o grau individual de responsabilidade. E ainda o bispo convoca cleros, seminaristas, religiosos, consagrados, leigos e todos os fiéis de boa vontade da Diocese de Frederico a intensificar suas orações, pedindo a Deus que nosso país fique livre do aborto. Também o bispo de Apucarana alerta os fiéis sobre o STF liberar o aborto e o uso da maconha. O bispo de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, disse aos fiéis da diocese que existem duas questões que preocupam os católicos neste momento no Brasil: a descriminalização à prática do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação e a possibilidade da liberação do uso de drogas para o consumo pessoal. Em um vídeo, Dom Carlos José disse que se a descriminalização for aprovada, o aborto em si está aprovado no Brasil, e lembrou que os católicos são a favor da vida desde a concepção até o término natural e devem defender a vida humana em todas as suas fases. Portanto, é momento de nos unirmos na oração,
elevando nossa prece a Deus, nosso Senhor, mas também levantando nossa voz frente às autoridades constituídas, aqueles que receberam nossos votos, vereadores, deputados, senadores, pessoal do Executivo, para que também eles protestem contra esta situação. Vida sim, aborto não, afirmou o bispo Dom Carlos José de Oliveira. O arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, também reagiu e pediu a todos que se unam contra esta medida ditatorial do Supremo Tribunal Federal, de impor leis tão graves, transformar crimes em lei, com o julgamento que pode legalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. O arcebispo afirmou: como podem 11 ministros que nem foram eleitos pelo povo determinar algo tão sério, tão grave para as mães brasileiras, para as famílias brasileiras, para impedir a vida a crianças que ainda nem nasceram? Essa matéria deveria, no mínimo, ser discutida entre aqueles que foram escolhidos pelo povo, pelo voto democrático, pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, afirmou o arcebispo. O arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes, também criticou o aborto eugênico já aprovado pelo STF e pede resistência à ação do PSOL pela legalização. O arcebispo repudiou a possibilidade de legalização do aborto pelo STF, com nota publicada no dia 20 de setembro, em que condena todos os tipos de aborto disfarçado sob o manto do humanitarismo. A humanidade não deve ser avaliada com base em condições físicas ou de saúde, mas pelo simples fato de ser humana, disse o arcebispo. Em respeito à dignidade da vida humana, ao direito inviolável de cada ser desde sua concepção e à premissa fundamental de que todos têm direito à vida, expressamos nosso mais profundo repúdio à inclusão em pauta da ADPF 442 no STF, que visa permitir o aborto legal até a 12ª semana de gestação, afirmou o arcebispo Dom Antônio Muniz Fernandes. Também Dom Valmor de Oliveira, arcebispo de Belo Horizonte, afirmou que é hora de os cristãos ecoarem a voz profética em defesa da vida. Segundo o arcebispo, o julgamento do STF quanto à descriminalização do aborto merece atenção, acompanhamento e posicionamento público. É hora de juntos os cristãos ecoarem a voz profética em defesa deste sagrado dom de Deus, afirmou o arcebispo. Um dia depois que a relatora da ação, ministra Rosa Weber, incluiu a ADPF 442 no julgamento no plenário virtual da Corte. Encerramos com esta imagem da hipocrisia humana de cuidar de animais e de células ainda não conhecidas em nosso sistema, em nosso ambiente, e não reconhecer o valor da vida humana que começa da gestação. Nós somos humanos e estamos todos prontos em Cristo a nos tornarmos filhos de Deus em altíssima dignidade, a ponto de participarmos em Cristo da vida divina. Rezemos que a Virgem Santíssima, Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira deste Brasil, não permita que nós brasileiros aprovamos a interrupção de uma gravidez até a 12ª semana. Sendo assim, o aborto. Senhora Aparecida, afastai o aborto de nossas terras, de nossa pátria e da nossa sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.